Deus sempre trabalha em ciclos. Tudo que Deus criou foi feito em ciclos. Os meses, os anos, as estações, tudo o que Deus concebeu, Ele sempre determinou ciclos que se fecham e se reiniciam. Assim também é na nossa vida espiritual. Tudo o que Deus for fazer na nossa vida espiritual está ligado a esses ciclos. Então eu quero falar com você sobre isso hoje. Vem comigo! O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que Deus nunca abre novos ciclos sem encerrar ciclos antigos. Deus não ultrapassa tempos, Deus não erra nos momentos, Ele sempre fez e faz ciclos exatos. E assim também é na nossa vida. Para que você entenda isso melhor, eu quero ler com você agora um texto que está em 1 Samuel 17, do 17 ao 22, que diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos. Traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam os seus irmãos. No tempo deste texto, Davi era apenas um menino. Ele era um jovem e recebeu uma ordem do seu pai para ir até o acampamento onde estava acontecendo uma guerra, e os seus 3 irmãos, que eram soldados, estavam lá. Seu pai queria notícias dos seus irmãos, mas também pediu que ele levasse um pouco de mantimentos, alguns grãos e alguns queijos, e que ele ajudasse ali a suprir as necessidades dos soldados. Eu quero te chamar a atenção para 2 coisas que aconteceram nesta ida de Davi até o acampamento. A primeira coisa é que ele pegou as ovelhas nas quais ele pastoreava, nas quais ele era responsável, e ele deixou com outro pastor, ou seja, ele delegou a responsabilidade daquelas ovelhas para uma outra pessoa. Em seguida, ele pega os mantimentos e parte para o lugar que ele tinha que ir. E ao chegar lá, ele estava bem no momento do grito de guerra que estava sendo dado. Só que antes dele partir para frente de batalha para ver o que estava acontecendo, ele deixou todo o mantimento que ele carregava com o responsável pelos mantimentos. Então ele vai para frente da batalha onde estava Golias, um filisteu de mais de 3 metros de altura, e o Espírito mexe com Davi e ele se propõe a enfrentar aquele gigante, e Deus dá vitória para ele. Ele corta a cabeça de Golias, e dali para frente aquilo que Deus havia prometido para Davi começa a acontecer. Ele se torna um homem famoso, reconhecido pelos seus feitos militares, ele passa a ser um dos principais comandantes do exército de Saul, ele casa com a filha do rei, ou seja, coisas começam a acontecer na vida de Davi. Mas o que eu quero te chamar a atenção é justamente com as 2 coisas que ele fez antes de enfrentar Golias. 2 ciclos ali se fecham. Primeiro, ele pega o ambiente que ele era responsável, que era o ambiente das ovelhas, e ele fecha um ciclo, deixando uma outra pessoa responsável por essas ovelhas. Então, Davi tem a responsabilidade de deixar com continuidade aquilo que ele iniciou, aquilo que ele cuidava. Ele não foi relapso, ele não foi irresponsável, mas ele fecha um ciclo, deixando alguém para cuidar daquilo que ele já cuidava. A outra etapa, o outro ciclo que Davi fecha, é quando ele pega a bagagem que ele levou por ordem do pai e entrega para o responsável dos mantimentos. Olha que interessante, ele tinha aí um envio do pai, ele tinha aí um envio para um lugar que Deus queria que ele fosse,
Porém, para que esse envio o levasse a viver o que Deus tinha para ele viver, ele também precisava fechar o ciclo da ordem do pai. Então o pai tinha um envio para ele, e o envio era: leve os mantimentos e pegue notícia dos seus irmãos. Se ele não deixa esses mantimentos com quem era responsável, ele não fechava o ciclo, ele entraria num outro ciclo de batalhas sem ter fechado o ciclo anterior. Então, o que nós percebemos é que Deus conta com pessoas que fecham ciclos anteriores para que ele possa as levar a novos ciclos. Deus quer te levar a novos lugares. Deus quer que você esteja mais próximo das promessas, daquilo que ele disse que você vai viver. Porém, preste atenção nos ciclos que ainda não se fecharam. O que você deixou para trás, mal cuidado, sem delegar para alguém? Qual foram as coisas que você abandonou, deixou de forma relapsa, só porque você já não aguentava mais? Qual foram os ciclos que você não fechou nos relacionamentos, no ministério e em tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Então preste atenção. Cada ciclo fechado de forma correta é uma oportunidade de acessar o novo de Deus. Então feche estações, feche ciclos. Agora vem a pergunta: como eu sei que um ciclo está se fechando? Por que eu estou te perguntando isso? Porque pode ser que querer ir para um novo lugar seja só vontade minha. Pode ser que querer acessar algo novo seja apenas o desejo do meu coração e não a vontade de Deus. Como eu sei que é a vontade de Deus? Deixa eu te dar algumas explicações. Uma das coisas para entendermos os fechamentos de ciclos é que sempre será leve a despedida do tempo anterior. Sempre uma paz no teu espírito vai governar a despedida daquele ambiente. Pode ser que a princípio não, mas o Espírito vai trabalhar e trazer testificação de que você está fazendo a coisa certa. Então, vais ter uma testificação no Espírito e haverá uma leveza. Quando ele deixa um outro pastor responsável pelas ovelhas, não é que ele não amava as ovelhas, é que ele estava entendendo o novo ciclo que ele estava sendo enviado. Entende? Então, que você possa encontrar esta leveza para ir para o novo ciclo. Segunda coisa que eu quero falar para você: nós sempre teremos sinais claros de que devemos ir para o próximo ciclo. No caso de Davi, qual foi? O pai o chamou e disse: estou te enviando. Ele tinha uma autoridade sobre a vida dele e essa autoridade fazia um envio agora para ele. Então, obviamente, isso é um sinal claro de que quem é a autoridade sobre a tua vida está te enviando. Não tenha medo de se desprender do velho. Deus está te colocando num lugar novo. Outra coisa que temos que entender: Deus sempre proverá recursos e êxito no novo ciclo. Eu vou entrar, é uma terra estranha, um lugar novo, algo que eu nunca fiz, mas Deus vai me prover de recursos e de êxito naquilo que estou fazendo. Esses são sinais da aprovação de Deus para eu entrar em um novo ciclo. E por último, normalmente quando eu insisto em não me desprender do velho, ele vai se tornar cansativo e pesado. Quando eu insisto em continuar fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça mais, ele gera muito labor, muito empenho, muita dedicação para pouco resultado. Porque quando eu estou no lugar em que Deus quer que eu esteja, as coisas fluem, as coisas andam. Então, isso mostra que Deus está nos trocando de ciclo. Então, cara, fique muito atento, preste muita atenção, porque Deus quer mover você em vários ambientes até que você chegue no lugar que você precisa estar, no lugar que Deus já desenhou para que você esteja. Viva tudo que Deus tem para você, entendendo cada etapa, cada ciclo e vivendo cada um deles com zelo e intensidade. Deus abençoe você. Até a semana que vem.